Conheça a conexão entre o glúten e a fibromialgia. Ainda que sejam necessárias mais pesquisas para estudar esta relação, a redução do consumo de glúten na dieta pode melhorar a condição da fibromialgia. A fibromialgia é um transtorno de saúde que se caracteriza por causar dores musculares e contínuos episódios de fadiga. Quem sofre deste problema experimenta tensão e sensibilidade em grande parte do corpo às vezes, percebe outros sintomas como a rigidez, as dores de cabeça e a sensação de formigamento nas mãos e pés. É considerada uma síndrome crônica e estima-se que quase 3% da população apresente a doença, que afeta 10 vezes mais as mulheres. Os casos mais graves acontecem na idade adulta, e entre os pacientes que têm doenças como artrite reumatoide, ou lúpus e artrite espinhal. Alguns especialistas consideram que sua principal origem é a genética, mas também a associaram a fatores como os traumatismos por acidentes, o sedentarismo e certas doenças. De fato, um estudo recente determinou que os pacientes com esta condição podem apresentar complicações pelo consumo de glúten. Essa substância presente no trigo aumenta os níveis de inflamação no corpo e dificulta o alívio dos sintomas. Qual é a conexão entre a fibromialgia e o glúten? Na pesquisa publicada pelo BMC Gastroenterologia, foi determinado que uma dieta livre de glúten apresentava uma melhora notável nas mulheres diagnosticadas com síndrome do intestino inflamado e fibromialgia. Apesar de reconhecer que a síndrome de fibromialgia tem causas que continuam sendo um enigma para os profissionais da saúde, esses resultados são promissores para o tratamento de quem tem a doença. A hipótese sugerida com essa pesquisa é que um processo inflamatório associado ao glúten dentro do trato intestinal pode contribuir para o desenvolvimento ou aumento da sensibilidade do sistema nervoso central, principal responsável pelo desenvolvimento da fibromialgia. O glúten é uma proteína presente no trigo, no centeio, na cevada e outros tipos de grãos. Sua relação com a inflamação foi estudada em muitas oportunidades, já que quem é sensível ao seu consumo costuma apresentar uma resposta inflamatória. A relação entre a fibromialgia e o glúten se dá a partir da inflamação das células do corpo, o que afeta as articulações, os músculos e os tecidos. Muitas pessoas não são conscientes de que são intolerantes ao glúten e de como isso influencia consideravelmente as complicações desta condição. Por isso, os especialistas estão sugerindo eliminar esses alimentos da dieta como complemento ao tratamento desta síndrome. Que outras medidas podem ser tomadas para combater a fibromialgia? Além de cotar todos os alimentos com glúten de sua alimentação, é possível considerar outras medidas importantes para controlar a doença? Em síntese, os hábitos alimentares e a prática regular de exercícios físicos são algumas das chaves para superá-la. Consumir magnésio. Em suma, o consumo de alimentos ricos em magnésio contribui para proteger os músculos e tendões e diminuir a tensão e a dor. Dentre estes se destacam espinafre, alface, aspargos, sementes de abóbora, melaço. Consumir vitamina D. A deficiência de vitamina D foi relacionada com o surgimento de complicações em pacientes com fibromialgia. Ademais, seu consumo em quantidades adequadas pode reduzir os episódios de dor crônica e aumenta o rendimento físico. As fontes de vitamina D são, por exemplo, os peixes gordurosos, o fígado de boi, o queijo, as gemas de ovo, os cogumelos, o leite enriquecido. Consumir cálcio. Os alimentos ricos em cálcio diminuem os espasmos musculares e fortalecem a saúde óssea e articular. Pode ser obtido em alimentos como, por exemplo,
leite, queijo, iogurtes, leite de soja, leguminosas, brócolis. Fazer atividade física. O exercício físico não só ativa a circulação, como também tonifica os músculos, e contribui para manter o peso adequado, para evitar as complicações por sobrepeso. Além disso, atividades como caminhar, andar de bicicleta ou nadar são ideais para os pacientes com este transtorno. Massagens. De fato, as massagens com óleos relaxantes diminuem as dores e outros sintomas característicos desta síndrome. A chave está em fazer uma pressão adequada para evitar as lesões nos músculos. Dessa forma, procure a ajuda de um profissional. Por fim, podemos dizer que, apesar de ainda serem necessários mais estudos científicos para determinar a conexão entre o glúten e a fibromialgia, retirá-lo da alimentação pode ser um grande apoio para controlar seus sintomas.